Olá, sejam muito bem-vindos ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools, para quem lidera, respira e transforma o mercado da privacidade no Brasil. E hoje nós estamos recebendo aqui o Diego Baldi, ele que é o Head de Infraestrutura e Segurança do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, muito bem-vindo, Diego, que ótimo te ter aqui. É um prazer te receber aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre privacidade. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pelos contatos, né, desde o início, quando a gente começou a conversar sobre esse dia, sobre essa gravação. Então, estou muito feliz também de estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia e conversar um pouco sobre, um pouco de tudo, menos sobre futebol, né? É sobre isso, menos sobre futebol. E, Diego, eu estava olhando aqui rapidamente um pouquinho da tua experiência. Acho que é fundamental a gente compartilhar com quem nos acompanha. Diego tem uma experiência muito vasta frente à gestão de TI, você tem MBA em projetos de segurança, de informação, ciência de dados, gestão de políticas públicas, uau, né? E, sobretudo, liderando aí todo esse processo de FinOps e SecOps de automação no clube do Grêmio, que, né, é o Grêmio, vamos combinar, né? Mas que legal, muito bem-vindo mais uma vez. Diego, a gente vai começar muito tranquilo, aqui é um bate-papo, e eu quero te perguntar como foi essa chegada, né, no mundo da privacidade. Foi uma escolha? Privacidade te encontrou? Você trilhou esse caminho, né? Foram duas paixões. Me conta um pouquinho como foi essa jornada de chegar ao mercado de privacidade. É uma pergunta que tem muitas saídas. Tem muitas saídas essa pergunta, mas eu poderia fazer uma brincadeira assim, né? Um profissional de TI, todo dia que chega para trabalhar e abre a porta, tem uma novidade. E a privacidade um dia foi uma delas, né? Uma delas, né? Uma delas, né? Tava provavelmente ali junto com a pasta do meu querido DPO, Guilherme Stamp, lá do Grêmio também, e na qual passamos ali a dividir essas responsabilidades dentro do clube, né? É um assunto ainda latente, ecoa em algumas indústrias mais fortes do que outras. A gente já percebe na sociedade como um geral uma boa aceitação disso em alguns cenários, assim, aí não necessariamente falando de futebol, né? Hoje todo mundo tem um aplicativo do banco, já tem ali uma biometria facial, GovBR também. Então já é algo assim que já está um pouquinho mais disseminado. No futebol, chegando aí, né, nesses últimos anos, e foi assim, dentro do futebol, vem LGPD, vem todo esse movimento, e aí começa aquela pergunta, aquela história, né? Vai ficar com quem? Aonde que vai ficar? E hoje é uma área dentro do clube que ela é multidisciplinar, né? TI, jurídico, acabam tocando essa pasta quando o assunto e quando a pauta é a privacidade. Claro, especificamente dentro do futebol, dentro desse ambiente aí, pré-pandemia, pós-pandemia com muito mais tração, mas já se falava já sobre isso, já se tinha uma ideia. Antes era assunto de corredores, né? Todo mundo ouvia falar, ninguém sabia direito como é que ia acontecer. Tá vindo, tá chegando. Houve um movimento muito forte da NPD nos últimos tempos aí, e aí se a gente já puder avançar também, né? Um direcionamento para todos os clubes no Brasil, né? Todos os clubes Sim. da Série A foram impactados com essa parte de privacidade, parte de acesso aos estádios, a forma de ir a um estádio ao longo dos anos a sociedade vai mudando, vão aparecendo outros problemas, e aí a tecnologia, as pessoas, os processos, o mundo político, o mundo todo como se organiza, precisa ir se ajustando também para os novos problemas, né? E o futebol não fugiu disso, né? Então acaba pegando a gente em cheio também aí, essa medida. E foi uma boa de uma correria essa parte de biometria aí pra gente nesses últimos tempos. Vou aproveitar esse teu gancho, então. Eu sei que recentemente, né, nesse ano, a Arena do Grêmio implementou, então, a questão do reconhecimento facial para o acesso ao estádio. Evidentemente, aí você tem tratamento de dado sensível, mas não só isso, né? Eu acho que todo o processo do reconhecimento facial, a legislação, né? Como
Como foi, Diego? Nos conta aí, para implementar esse processo, né? Dentro de um time, junto com todo o teu time de privacidade, protegendo, evidentemente, aí os torcedores, que é, vamos lá, um dos grandes ativos, se não o principal ativo do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O bom é que no dia do jogo, a grande maioria dos cenários funcionam, né? Senão ia ser manchete de todos os jornais, né? Ou de todos os influencers aí que trabalham conectados com os clubes de futebol. Mas se a gente der um passo pro lado de trás das cortinas, né? E entender esse cenário pelos bastidores, a infinidade de empresas, a infinidade de processos de TI, a infinidade de processos onde... Porque não se é possível, como clube, abraçar esse cenário de A a Z. A gente se conecta com parceiros. A Privacy Tools é um parceiro do Grêmio hoje, que também está conectada numa parte desta jornada. Existem outros parceiros que cuidam desde a parte de hardware, desde as partes de integração, da parte que vai lá na frente falar com o torcedor, com o sócio que está chegando no estádio e não fez nenhum cadastro, não tem biometria, não tem nada. Ele precisa fazer todo esse processo, comprar o ingresso e acessar o estádio ainda ali, na beirada do portão do clube, né? Sim, é um processo que ele envolve muitas empresas, muita tecnologia, e eu sempre costumo fazer algumas figuras de linguagem, né? E esse é um dos processos que eu gosto de usar como se fosse uma corrida 4 por 100, né? Onde um parceiro sai correndo com aquela informação e ele precisa largar essa informação no tempo certo para que outro parceiro conclua a outra parte dessa jornada. E aí a gente está pensando no seguinte, no cadastro, eu fazendo a foto com o celular, todos esses servidores integrando, atualizando esses dados de modo de bastidor para que daqui a pouco a pessoa conclua o processo, aguarde um minutinho, coloque o rosto na catraca e já acesse o estádio. Parece ser simples para quem está do lado de cá, né? Mas por trás a engrenagem que gira e que não pode falhar, ela é absurda. Você tem uma quantidade gigante de fornecedores que vocês precisam avaliar, que vocês precisam minimizar o risco, né? Mas no final do dia, vocês têm que cuidar dos dados, ou seja, eu preciso olhar para a privacidade, eu preciso cuidar de todo esse ecossistema, desse supply chain do clube. Exato. Mas eu não posso esquecer do que você mencionou, né? No final do dia, o meu torcedor quer acessar o clube, porque é uma paixão, o futebol é uma paixão, e ele quer acessar o clube de maneira muito rápida, de maneira muito fácil, acessível. Então, como cadenciar, né, literalmente tudo isso, e no final do dia, evidentemente, cuidar, né, dos dados de todos, desse universo, né, de todos esses torcedores que estão aí, são devotos ao Grêmio. É exatamente isso, é uma paixão, né? É uma religião. Ele quer acessar o estádio, ele quer comprar, ele quer se relacionar, ele quer comprar no e-commerce, ele quer comprar uma camisa, ele quer se relacionar com o clube de alguma forma. Então, através de inúmeras parcerias que o clube se desdobra em outras pontas também, quem é que não vai comprar numa farmácia? Quem é que não vai comprar em algum estabelecimento lá e daqui a pouco não tem um desconto para quem é sócio do Grêmio? Então, não só a gestão do processo do clube como fim e como guardião desse cofre, mas a gestão de todos esses terceiros que orbitam esse cenário também é uma preocupação muito grande nossa, né? O clube nos últimos anos vem olhando para isso com muita força, e aí foi um passo muito importante colocar o jurídico nessa mesa, porque muitas vezes a TI ficou preocupada lá. É multidisciplinar. Exatamente. E tentando muitas vezes no seu techniquez do dia a dia querer explicar algumas coisas, e na hora que o jurídico senta na mesa também e apoia o negócio nesse sentido, a gente observa uma certa... O problema mudou Exato. O problema mudou de mesa, mudou de patamar. Então, assim, o clube ao longo desses últimos anos vem observado muito isso, vem fazendo movimentos internos nesse sentido. Não só na aquisição de ferramentas, na aquisição de parceiros, mas também redesenhando processos internos. Então, assim, é um movimento que, se a gente for parar para pensar, de uma forma educacional, quando a NPD se movimenta em direção aos clubes, e aí a gente está falando de 23 clubes no Brasil da Série A, se a gente for fazer uma conta de padeiro do tamanho do recorte da população brasileira que representa
os torcedores de todos os 23 clubes da Série A, a gente está pegando uma enorme fatia da população brasileira. Sim. E orientando essas pessoas já nesse caminho, nesse processo, acaba jogando um clube também para um cenário de aquisição de ferramentas, de gestão de terceiros, de revisão de compliance, de proteção desses dados. E aí proteção é investir pesado em cyber, é investir pesado em ferramenta, é investir pesado em parceiros que estejam apoiados nesse sentido, desde a gestão do cookie, lá na frente, Sim. lá... que é a vitrine, como eu costumo dizer. Exatamente. Aquele dado lá, biometria facial, todos os dados daquele cliente, daquele sócio que ficam armazenados com o clube, né? Então, é uma responsabilidade gigantesca, né? Bacana você trazer aqui para a mesa, né? Para compartilhar no nosso podcast essa percepção da importância de usar ferramentas que te deem esse subsídio, que te deem esse log do que está acontecendo frente aos dados. Acho que no universo do Grêmio, no universo que o Grêmio tem hoje de fornecedores, de clientes, né, de titulares, que no final do dia a gente está falando de titular, se você fizer isso de maneira manual, certamente a experiência não vai ser uma experiência adequada para o torcedor. E é impossível se ter uma ferramenta específica para gerenciar tudo. Não. É uma jornada muito extensa, com muitas variáveis, com muitas finalidades diferentes. E então, assim, ter esse cenário de um modo fragmentado para que ele caiba dentro, né? E aí a gente parte para dentro da TI de um clube. Muitas vezes ali somos equipes reduzidas. Né? Trabalhamos com muitos braços, com muitos parceiros, mas no final do dia, quem vai responder por aquilo ali é o clube. Então, ferramentas específicas, de parceiros específicos para processos pontuais, nevrálgicos, que são de muita sensibilidade, biometria facial de uma criança. E vocês têm torcedores, ou tem seja, torcedor, é né? sensível e menor. Exatamente. Então, assim, da criança ao idoso, né? Ninguém foge. Em diversos aspectos. Eu quero pegar o gancho que você trouxe do multidisciplinar, que você trouxe isso para a mesa dizendo que foi fundamental o momento em que vocês perceberam que era importante colocar outros stakeholders né, do time para a mesa, para a discussão do tema sobre privacidade. Mas aí eu quero perguntar para o Diego, como head de infraestrutura, você já teve que dar opa, esse projeto aqui nós vamos ter que reorientar, porque nós estamos com risco aqui de violar a Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, pessoal, passinho não é nem para trás, é um passinho para o lado. E a pergunta é, como foi, se isso aconteceu, como foi esse processo? Porque, evidentemente, há uma pressão de lançamento. Sim. O jogo está acontecendo amanhã, eu preciso lançar isso no meu e-commerce, o meu pai já quer a camiseta nova, que é linda, por sinal. Então, como é que é para conseguir, vamos lá, eu vou usar um termo velho aqui, equilibrar todos esses pratos e manter aquela experiência, e manter essa paixão, manter o Grêmio na posição que o Grêmio merece? Não é termo velho não, né? Não é termo velho não, eu costumo dizer que é... Um termo presente. Que é aquele pessoal que fica equilibrando as bolinhas no semáforo, sabe? Não pode deixar cair nenhuma. Já vi isso acontecer algumas vezes. Exatamente. Então, quando a gente lidar com infraestrutura e com esse cenário todo complexo desde habilitar um servidor para sustentar algum processo do negócio, né, de marketing. Num passado não tão recente, nós vivíamos o famoso bypass, né? A gente ficava sabendo só depois que aconteceu, porque não estava funcionando, e aí agora tinha que resolver aquilo que já estava funcionando, que já estava no ar, que já tinha sido vendido, já estava publicado, e que agora tinha que resolver porque não estava funcionando. Sim, não estava funcionando porque a gente não estava desde o início. Exato. Né? Então, detalhe pequeno. Né? Futebol, num passado não muito distante, a gente enfrentava essas dificuldades, né? E aí, bem pontuaste, assim, né? É tudo muito volátil, é tudo muito para ontem. O futebol, a frase do futebol é dinâmico, ela se aplica para dentro do campo, para tudo aquilo que é informação externa, né, de futebol, mas também se aplica para bastidor, né? Porque tudo aquilo que vai para fora, que se noticia, que acontece para fora, também mudou internamente algum processo dentro do clube. Então, ultimamente, qual é o trabalho que tem sido feito nesses últimos anos, assim, né? De integrar
integrar essas áreas responsáveis por processos, né? E por projetos. E compartilhar a responsabilidade. Né? Hoje já existe uma sinergia absurda TI e jurídico. Ela acontece, ela já é natural. É default. Já é default, exato, boa. Hoje a área de negócio, a área de marketing, e aí não digo agora, nesse recorte do tempo agora, mas dentro desse último contexto contemporâneo, já é possível entender hoje as áreas de negócio muito mais conectadas com aquele conceito de security by designer, né? Ou seja, já no preço do produto, já nas primeiras negociações de mesa, eu já tenho que ter ali já uma fração do projeto já direcionada para a parte de segurança. Ou se eu não tenho ela posta na mesa, peraí que eu vou chamar o pessoal da TI para sentar com a gente aqui e viabilizar isso. Hoje no clube isso já é uma realidade. Né? E privacidade já está inserido nessa realidade. Já vem nesse contexto. Ou seja, se eu estabeleço esse processo desde o início, desde a sua concepção, seja um site, um aplicativo, uma promoção, um produto, um evento novo para o jogo. O Grêmio abriu agora nos últimos dias, e vocês acompanharam o jogo treino, né? Não se tinha jogo treino aberto. Foram 14 mil pessoas para dentro do estádio num jogo treino num sábado de manhã. Então são eventos novos que começam a acontecer. Então, claro, a operação do estádio ela já está funcionando, a gente já tinha um processo, isso. Mas são situações novas. Mas ainda facilitou. Assim, ainda assim é uma situação nova. Mas quando são situações novas, o contexto que já se existe hoje é exatamente esse. E a gente tem numa mesa ali os profissionais de marketing, os profissionais da área de negócio, que são os habilitadores. E o nosso papel dentro desse cenário é não atrapalhar. Certo. É não atrapalhar, mas junto com todo mundo, compartilhar as responsabilidades. Bom, se a gente não vai ser restritivo na premissa, então a gente acorda que para tais e tais situações se assume o risco e a gente passa a tomar tais medidas se tal condição acontecer. Então não é nem dizer não mais, mas assim, vamos fazer como a gente vai sentar junto e a gente vai desenhar. Então, muito mais do que ser um processo de restrição, hoje, como infraestrutura, como tech, como fim, não só a parte de ser um habilitador, né? Dentro desse cenário. E hoje no clube funciona isso. Hoje essa sinergia já acontece entre os departamentos e não se tem um projeto hoje novo saindo sem que ou a gente esteja junto nas reuniões ou a gente seja logo em seguida, pessoal, olha só, tá acontecendo isso, o que vocês acham? Vocês conhecem alguma coisa no mercado que dá para fazer, que pode ser? Quais são os riscos? Dá para fazer desse jeito? Para a grande maioria dos processos, a gente já tem ali uma caixinha pronta, a gente já tem uma... Já tem um fluxo. A não ser que seja uma inovação, né, totalmente fora da bolha, que vá trazer para o futebol uma situação que a gente não tem ainda. Sim. Então redesenha, mas para todos os outros, hoje tem sido essa a nossa realidade. Não, vou bater na mesa mesmo, não vai ficar brabo comigo, A gente não tem sido pego de surpresa, porque por muito tempo a operação era daquele jeito, né? Certo. Já tá no ar. Como assim? Não, seja, mas isso e aquilo. Você não tem a necessidade de reorientar, né, ou reorganizar um projeto, porque, chegou o projeto, eu estou submetendo eventualmente aqui o projeto que tenha um risco. Isso não acontece porque vocês têm trabalhado desde o princípio. E muitas vezes o jurídico, por já ter essa sinergia de linguagem e de modelos de negócio que o clube tem, muitas vezes o jurídico também... Vocês observaram isso aqui, essa ferramenta aqui, não sei... Não, é isso aí mesmo, tá certo. Não, tá ótimo, beleza, a gente já viu. Então já existe hoje uma troca de informação num cenário de corredor, de cafezinho, se um contrato está sendo discutido, né? TI revisa, encaminha, jurídico revisa, encaminha, todo mundo dá aquele double check, está ok, e aí depois só colocar no trilho e executar, né? Fazer, operar o projeto. Executar, e lançar ele. Exato. Bacana. Eu acho que esse sempre vai ser o melhor caminho, porque se você trata, né, não só de privacidade, mas de todos os outros riscos que existem para a companhia, e nesse caso, de novo, né, trazendo a realidade do Grêmio, você vai ter ganho, né, de resultado, você vai ter ganho no tempo, enfim, vai lançar antes o teu... Não vai ter retrabalho. Não vai ter... Poxa, e na área de tecnologia, retrabalho é um custo gigantesco em diversos aspectos, Exatamente. né, de pessoas, de ferramenta, e a gente muitas vezes acaba desconsiderando, mas parabéns aí pelo processo de vocês. Eu quero entrar numa pauta que é a minimização de coletas.
de coleta de dados. Por que isso? Porque o clube, e aí eu acho que todos os clubes, eles acabam tendo, vocês acabam tendo a necessidade de coletar em diversas frentes. Vamos lá, câmera de segurança, você tem a bilheteria, você tem o e-commerce, você tem muitas e muitas frentes Sim. onde você está coletando dados, de novo, né? Menor. Validando se aquele cara tá comigo ou não tá ainda. Validando se aquele cara tá contigo, se ele não tá. Então, são muitos cenários, né? Não só dos torcedores, mas do ecossistema de supply chain para que aquele jogo aconteça, seja colaboradores. É um ecossistema, sem dúvida, gigante, né? E como que vocês conseguem olhar ainda para essa pauta que é a minimização da coleta? É possível? Esse é um dos princípios. Como é que a gente trabalha com isso nesse cenário? Eu não tenho dúvida, né, Diego? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho absoluta certeza que nesse contexto não é um contexto fácil de equalizar essa pauta. Alguns processos estão mais maduros do que outros, né? Em algumas frentes a gente consegue ter uma celeridade maior, consegue ter esse ajuste mais detalhado. Depende muito da jornada, do tempo que essa jornada tá posta. Em outros processos, a gente ainda encontra algumas dificuldades dentro desse cenário. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um acesso a um estádio, hoje eu envolvo de arrancada 4, 5 fornecedores com pontos de coletas diferentes e com estruturas diferentes que precisam se integrar. Então tu pega a parte da informação, eu tenho a outra parte, a gente casa, joga para frente, isso dá um check na base de dados, dá um retorno para o sistema, libera. Alguns processos a gente consegue ter uma certa um certo detalhamento e um amadurecimento maior. Outros ainda não. É um desafio enorme quando o meu associado se lança nessa jornada de contato com o clube. Seja no e-commerce, seja num acesso dentro do estádio, seja em qualquer outro ponto com estes parceiros que conectam com o clube, e aí seja um clube de vantagem, seja qualquer tipo de cenário. No final do dia, esse dado ele está estacionado lá comigo. A gente sabe, a área de negócio tem essa informação de por onde houve por onde ele andou, quais foram as pontas e os cenários que ele andou. Mas é um desafio ainda que aí eu acho que eu vou deixar num caráter mais de dúvida ou de amadurecimento do processo, que é até que certo ponto, né, a gente também como clube consegue enxugar esse processo para que ele fique maduro o possível, né? Será que vale a pena eu ter 1 ou 2, 3 parceiros para um determinado processo que me demanda muita atividade? Então são coisas que a gente tem aprendido ainda nessa jornada, e a gente troca muita informação com outros clubes também, a gente olha muito para fora também como é que se faz lá fora quando a gente trata de match day, do dia do jogo, de como esses fãs, né? Hoje não são mais torcedores, hoje são fãs. Né? Excelente. Obrigada por me ajudar com o termo. Mas a gente também precisa... Somos da velha guarda, atualizar, né? Eu sou, pelo menos, eu sou da velha guarda. De como acontece esse consumir, né? De como isso acontece com o clube. E hoje aí no Brasil são muitos eventos que vão falando sobre isso também. A troca de figurinha com outros clubes também ajuda bastante. Por trás desse cenário, sempre existe essa colaboração de entender como que o profissional de TI de um outro clube está lidando com algum processo, né? Seja de minimização, seja ele de anonimização, seja ele de algum acesso. Todos os clubes passam por processos eleitorais também. Então, verdade. É mais uma outra jornada também de negócio, né? A gente estava olhando para o aspecto fã, jogo, futebol, né? Contexto de bilheteria. Mas os clubes passam por processos eleitorais, que também são auditados da mesma forma. Né? E existe muita carga de atenção ali em cima disso também, né?
Posso saber o endereço disso? Não, né? Não tem como. Tu pode, mas não vai ser por aqui que você vai. Possivelmente, exatamente. Pode, não sei por onde, né? E o clube nesse ano lá também tá passando por processo eleitoral, então isso também movimenta os bastidores também do clube com essas jornadas. Né? Isso é muito comum, né? Porque o pessoal de vez em quando me pergunta, você pode compartilhar o contato do Diego comigo? Olha, não, né? Nesse momento. Poderia, né? Mas não assim, sei se eu vou falar com ele. Se ele me Exato, autorizar, exatamente. eu vou compartilhar. Não... Então, é verdade, né? Um dia você pode ter o contato do Diego Baldi? Pode. Perfeito. Mas se vai ser diretamente por pediu, levou pela Aline, não, fatalmente não. A gente não tem esse cuidado, né? Olhando de modo geral, assim, né? A gente, não, eu não compartilho. Tanto é que se alguém me perguntar o teu telefone, já aviso aqui, ó. Lá no LinkedIn, vai no LinkedIn. Lá. Vai lá, pô, aí você facilitou. Não, mas não quer dizer que vai ter o telefone lá também, né? Me chama no LinkedIn, tá certo. Bacana. Diego, eu quero entrar numa outra pauta, você falou um pouquinho aqui já, mas eu quero aprofundar um pouco mais acerca da cultura interna. Porque, vamos lá, você tem a vida do jogador, você trouxe agora a questão da eleição, ou seja, os times têm eleição, muitas vezes o jogador tá passando por alguma coisa, alguma questão pessoal dele, isso tudo gera, né, uma série de questões. Como é essa cultura de privacidade interna? Como que vocês tratam esse cuidado? Quero o telefone, né, do jogador, do atleta X, Y, Z, do técnico, me consegue aí o contato do presidente do Grêmio. Você é meu amigo, né, Diego? Me Sim. passa aí o WhatsApp. Pô, né? Quero dar uma ligada aí para dar uns pitacos, né? Técnico de final de jogo, não é isso? Eu uso muito lá na empresa. Então, como é que é esse aculturamento dentro do Grêmio, né? Dentro da companhia, para que não aconteça, para que daqui um pouquinho, na melhor das intenções, poxa, deixa eu compartilhar ali com a Aline os contatos. Assim como existem ferramentas que fazem, nos auxiliam nessa gestão, né? Quando a gente tem ali os acessos por perfis, né? E essas informações sensíveis mais ocultas, né? Não ficam, muitas vezes, tão disponíveis ali. Quando a gente vai olhar para dentro de um clube, a quantidade de frentes que se abrem quando a gente fala desse sentido de dados sensíveis, desde folha de pagamento de funcionários, folha de pagamento de atletas. Os atletas, eles são CPF, eles também são CNPJ, eles possuem também seus contratos familiares, dados de saúde. Então, assim, é um caldeirão de informações sensíveis, onde aí entra esse aspecto Acho que é muito mais questão de soft skill até, do que ter acesso a um sistema ou não. A gente como TI, que trabalha com TI, que tá nos ouvindo de repente aí, entende o que é acesso a um banco, entende o que é ter a informação de uma pessoa. Se consegue? Consegue. Evidente que se consegue. Acesso. Agora, posso ter este acesso? É legal que eu tenha? Eu não quero nem saber onde é que ele tá. De preferência, né? De preferência, não quero nem saber como se acessa isso. RH, por exemplo, né, transita também muitas dessas informações, né, me deixa fora de folha, me inclua fora dessa, né? Então, claro que em algum momento a gente se conecta com situações como essa, né? O clube tem ali alguns processos na área de saúde e que muitas vezes a gente vai implementar, a gente implementa alguns processos, né? Check-in, isso foi uma coisa até que a gente fez há um tempo atrás, né? A gente implementou lá no futebol profissional o check-in do atleta, né? Cara, como é que a gente vai conseguir pegar o ok do Diego? O Diego chega todo dia, se senta, né? O Diego, o atleta lá, tira sua roupa, coloca ali sua roupa de esporte, coloca seu chinelinho e tal. E o Diego precisa responder se ele tá com dor, se ele não tá com dor, qual é o músculo que ele tá com dor, se tá com dor de cabeça, se dormiu bem, quantas horas. O Diego precisa responder um monte de coisa para ir pro campo fazer o treinamento. Isso num determinado momento no clube era tudo feito a gente brinca, né, na prancheta do Joel na prancheta do Joel Santana, né? Old school, né? Se evoluiu os processos, os profissionais que estavam lá entenderam que a gente poderia fazer diferente. Então hoje tem um corredor com os iPads, biometria facial, os atletas chegam, fazem ali seu check-in, clicam no bonequinho, respondem como eles estão com dor, se eles não estão, onde que estão.
30, 40 segundinhos, isso já vai para um repositório, o pessoal da área médica já consegue ter um relatório já de quem está apto ou não para treino, quem vai para academia, quem pode ir para campo. Muitas vezes a gente tem contato com essas informações ali, porque a gente precisa fazer um auxílio, que a gente precisa uma manutenção. Agora, como lidar com elas é que acho que aí é o diferencial do nosso ramo ali, né, da nossa área. E no final do dia, nós estamos ali como TI, mas nós vivemos para um clube de futebol que disputa campeonatos, que participa do torneio, que precisa ser um diferencial, ganhar competições, ganhar títulos. E se qualquer informação que vaza dali prejudique esse meu processo de desempenho, eu vou ter uma desvantagem competitiva na hora do campo lá. Isso para a parte médica, para a parte de scout, de análise de desempenho de atletas, para qualquer tipo de informação. Então, ter o contato com essas ferramentas, com esses cenários, é parte do nosso dia. Nós lidamos com muitas delas. Eu praticamente não tenho usuário de acesso a nenhum desses sistemas. E não quer ter. E nem quero. Portanto, não adianta, pessoal, não adianta chamar o Diego, porque ele não vai a relação compartilhar dos próximos pro próximo jogo. Não tem. Não tem. Né? Eu fico sabendo pela Rádio Gaúcha. É isso, junto com todos os fãs. Com todo mundo. Mas é um momento muito, muito sensível pra gente dali de dentro, porque volta e meia a gente tá conectado com situações dessas, sensíveis, não só via sistema, via servidor, via infraestrutura, mas muitas vezes via processo do dia a dia mesmo. Tem que imprimir lá, algum analista tem que imprimir alguma informação e a gente tá lidando ali com alguma informação sensível, né? Então, os clubes de um modo geral conseguem lidar muito bem com isso. E aí o profissional que não tá empregado dentro desse cenário foi porque de repente não conseguiu entender o quanto que isso é sensível para o negócio de futebol. Fundamental, né? Fundamental. O negócio do futebol. E aí quando a gente fala de atleta de altíssimo desempenho, né? Não é eu que vou jogar minha bola lá no final de semana e fico 4 dias abaixo de Dorflex para tentar caminhar, né? Tandrilax, né? Então, não que a gente esteja receitando alguma coisa. De forma alguma também. Um pensamento alto, né? Isso só acontece comigo. Não sigam esse caminho, é isso. Imagina para um atleta ali que é quarta domingo e treina 24 horas num rendimento altíssimo. Então, assim, qualquer informação ali pode mudar o jogo. É de fato crucial para desempenho, seja positivo ou negativo, né, desse contexto, né, esportivo. Né? Vamos falar um pouquinho, você trouxe aqui a questão dos soft skills, mas eu quero trazer para a mesa um assunto que eu vou dizer que está na moda. É a inteligência artificial, a famosa IA. E a gente já sabe, né, que alguns clubes do Brasil e também da Europa já estão fazendo a seleção, né, a busca e a seleção e também a contratação de jogadores fazendo uso aí dessas ferramentas de IA. E a pergunta é, primeiro, como você, Diego, enxerga essa questão e como que a gente consegue, né, sim, fazer o uso dessas ferramentas, mas cuidar, né, porque aí estão se tratando, né, muitos dados, como que a gente cuida da privacidade frente ao uso de IA em circunstâncias como essas? É o novo BO nosso, é esse hoje, né? A onda do momento é essa agora, né? É um super B e um super O, né? Exatamente, né? O famoso boletim de ocorrência diário da TI. Hoje, todo mundo tem no seu smartphone aí um GPT da vida, um Copilot, um Gemini, qualquer coisa aí, ou até outros de outras, né? De outras origens. O como é que quebra, como lidar com isso, né? Como gerenciar. O clube hoje, de um modo geral, tem as suas ferramentas para fins do dia a dia, de escritório, né? A utilização já embarcado dentro de algumas plataformas. Quem usa Google, né? No Google vai ter, quem usa na Microsoft, a Microsoft vai ter também. Então, apoiar ali o seu dia a dia, ok, né? É uma situação que a gente até muitas vezes orienta. Mas aonde vai esse limite dos inputs que são feitos, do que eu jogo lá para dentro para analisar? Eu tenho certeza absoluta que o meu jurídico não faz isso. Mas pegar um contrato e jogar para dentro de um chat me traz uns insights aí do que eu preciso né, analisar. Já existe ferramenta hoje proprietária para fazer isso.
Mas eu não tô livre de que aconteça isso. Então, eu entendo que ainda existem muitas brechas pra gente tentar segurar essa água na mão, sabe? Ela ainda escorre pelos dedos, assim. Quando a gente fala do nosso dia a dia, né? Desse dia a dia do clube, né? De movimentar informações. Quando a gente parte para essa área mais de análise de desempenho, do desempenho do time, do esporte, do campo, sim, isso já é uma realidade já hoje aí. As ferramentas que existem de monitoramento, de análise de desempenho, de leituras, de probabilidade, da infinidade de dados e de ações de uma partida hoje, isso já é realidade. Claro, a gente olha muito hoje, né? Onde é que se faz isso, né? Isso se faz muito no futebol americano, beisebol, na NBA. Nesses esportes americanos já estão há muito mais tempo na nossa frente, né? Nesse cenário. E hoje, o futebol brasileiro como um todo olha para esse cenário para tentar entender o que está sendo feito e traz para cá ferramentas, traz os profissionais que sabem lidar com isso. No Grêmio, especificamente, a gente possui também ferramentas que fazem esse tipo de análise, que fazem esse tipo de observação. Eu, como TI, nós não operamos ela, nós somos sustentação, né, para essa área. Então, assim, se fosse para traçar esses dois paralelos, assim, né, onde na área de desempenho esportivo, de análise de dados, análise de desempenho, sim, isso já é muito mais real. Os clubes fazem isso, analisam jogos, filmam, vão fazendo inúmeros recortes daquele jogo, conseguem aplicar softwares ali em cima, cruzar dados, GPS do atleta, com a imagem. Então, isso já é realidade pura. Acaba um jogo, tu sabe quantidade de quilômetros que o atleta correu, velocidade máxima permitida, desaceleração, tempo curto, retomada, mudança de direção. E aí, se eu for falando aqui, eu não sou muito da área, mas a gente arranca aí de 20, 25, 30 ações de atleta por jogo. Pensa, 20, eu chego de bate-pronto, eu chego 10, 15. Depois eu vou começar a ter que forçar um pouco mais para entender o que é uma ação de um atleta num jogo. É um desarme, é um passe longo, é um passe curto, é uma cabeçada. Isso tudo está mapeado por inteligência, por aplicativo e por software que monitoram o desempenho de atleta. E para outra jornada, essa jornada mais administrativa ali, né, da vida do clube, do dia a dia, do RH, do financeiro, eu vejo aí um pouco mais de cuidado. Eu acho que ainda a gente não consegue controlar isso de uma maneira ideal. Mas eu também entendo que é o romance, né? Surge aí, todo mundo se apaixona, vai lá em cima, depois vem o vale de lágrimas, né? Depois isso despenca para a realidade nossa do dia a dia ali. E vai ser usada quando realmente é necessário. E vai ser usada, e aí isso vai cair numa curva de normalidade depois. Daqui a 2, 3 anos vai surgir outra situação de novo. Sim. E aí sobe de novo o cume, e depois de novo o vale de lágrimas. E é assim, se a gente for olhar em toda essa jornada de TI aí, a cada... Todos os grandes movimentos, 3, 4, 5 anos tem uma situação nova acontecendo. Sim. Aí e que a gente precisa se adaptar. E que a gente precisa se adaptar. E que vai entender que depois aquilo precisa me auxiliar no meu dia a dia, né? Eu preciso trazer aquilo pro meu dia a dia, entender onde é que ele faz sentido para mim e automatizar o meu dia. Basicamente isso, né? Eu costumo dizer aí que uma vez eu tava tentando finalizar um artigo para um site e eu queria fazer um paralelo com uma música lá. Eu não me lembrava a música, não me lembrava o nome da música, não me lembrava a música. Mas eu tava com a frase na minha cabeça e eu digo, cara, eu preciso dessa música porque ela vai me ajudar a escrever essa crônica, esse paralelo aqui do que eu tenho pra falar. Tá, claro. ChatGPT, vem cá. Me lembra que música é essa aqui, ó. As meninas do Leblon não olham mais pra mim. E dei um enter. E aí prontamente ele me respondeu que era pra eu não ficar triste, né, que existiam outras meninas em outros bairros, né, Poxa. Que não era pra eu ficar, e eu acabei ficando sem saber qual era o nome da música. Depois eu lembrei, claro, fui atrás e consegui desenvolver. Que bom, ele também fez ele foi simpático comigo, né? Foi. Empatia, né? Então, assim, eu costumo usar esse exemplo quando falo de IA, né, acho que saiba perguntar primeiro. Me ajuda aí, te ajudou, né? Até demais, quase né? Isso, né? Calma. Monta o que tu precisa primeiro e depois joga na IA, vai refinando, porque
Se tu perguntar qualquer coisa do zero, pode ser que não venha a resposta que tu precisa. Evidentemente não vai vir, né? E esse é o ponto, né? Você tem conhecimento, você sabe que tem um algoritmo, que é um treinamento de máquina, que está coletando dados. Quando você recebeu essa resposta, virou uma piada. Exatamente. Né? Virou uma piada para você contar em todos os eventos e palestras. Agora, se você pega alguém que não tem essa preparação técnica, pode não dar muito certo, ou eventualmente pode até usar, né? É muito comum agora a gente ver novas jurisprudências, leis, porque o GPT, quando não tem resposta, ele cria também. Então, muito cuidado, né? Porque eventualmente a resposta, se você não tem o conhecimento, pode te gerar um grande problema. Eu acho que é exatamente isso. O conteúdo e o input tem que ser de área de domínio seu, né? Então, assim, eu preciso sair daqui, né? Me ajuda. Qual é o próximo passo se eu estou saindo daqui? Bom, ele vai lá direcionar 2, 3. Mas não me pergunte, né, da onde que eu saio? Não, meu filho, tem que sair de algum lugar, né? Então isso pra gente na área de TI ali hoje funciona muito, né? A gente muitas vezes se depara com algumas situações, até técnicas do dia a dia ali, e aí tu faz esse input. Olha só, tô pegando uma situação assim, o contexto é esse, eu tô com esse problema, tá dando esse log de erro, eu tenho esse cenário e esse contexto. E a gente faz um input ali, e muitas vezes vem uns direcionamentos. Já testou isso? Já testou aquilo outro? Tipo, cara, isso aqui eu não tinha testado ainda. E aí... Só que assim, não é uma Disneylândia, não. Tem que ter muito cuidado para usar. Diego, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Foi muito bom, né, te ter aqui, mas eu tenho uma última pergunta aqui, Na verdade, eu gostaria muito que você compartilhasse com os nossos ouvintes, se você tivesse que dar uma dica. Ou seja, eu quero iniciar minha carreira nesse segmento de privacidade, de infraestrutura, né, de segurança de informação. Quais seriam as competências, que dicas, né? E na tua opinião, né, são fundamentais para alguém que está começando e que quer ingressar nessa carreira e todo dia tem BO. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso, porque o Diego já avisou que todo dia tem BO. A primeira dica é ser amante de resolução de problema. Então, se não quiser problema para a vida, então já nem vem. Porque abrir a porta, trabalhar com TI é o videozinho aquele da menina, né? Todo dia já tem um problema, tem uma situação nova, a gente estuda e sempre tem alguém 15 anos mais novo que você, já sabe um monte, muito mais que você. Mas assim, deixando a brincadeira de lado, né? Basicamente a nossa atividade, e aí ainda mais quando a gente vira para essa indústria, para essa vertente do futebol, a parte técnica importante evidente que a gente precisa sair de algum lugar, né? Mas, principalmente nos dias de hoje, não ficar escondido atrás do computador. Eu só sei fazer isso, é isso que eu vim fazer, então eu carimbo e passo a folha para o lado, eu carimbo e passo a folha para o lado. O mercado hoje não tolera mais... Não tem mais espaço. Não tem mais espaço para isso, né? Então, seja trabalhar com área de desenvolvimento, com área de infraestrutura, com área de análise de negócio, com área de ciência de dados, qualquer área hoje aí com TI, que TI se desmembrou num universo também de multi-áreas. O conceito que eu dou, se eu pudesse dar, é a gente não ficasse sentado cuidando só da nossa hortinha. Na hora que a gente domina a nossa área, esse é um problema a menos que a gente tem. Então, a gente levanta da nossa cadeira, procura aprender o processo do coleguinha, procura aprender... Senta lá do outro lado, lá. Vou sentar hoje lá do outro lado do atendente. O atendente opera o sistema que eu desenvolvo. Então, na hora que eu vi um atendente operando o sistema que eu desenvolvo, eu vou entender quais são as dores dele. Aí eu não vou mais passar a desenvolver para mim. Vou passar a desenvolver pensando na experiência de quem usa. Quando eu vou montar um servidor, tem que estar pensando em todas as camadas de segurança, porque se eu fizer isso, eu inviabilizo tudo. Não acontece nada. O servidor fica trancado. E o torcedor vai ficar 3 horas para acessar o clube. Vai ficar esperando lá voltar a biometria nele para abrir a catraca. A fila vai estar lá na Zona Sul. Imagina. Não tem como. Então, assim, pensar na experiência do outro, né? Acho que TI hoje tem que estar pensando nisso. É essa ponte que vai habilitar o negócio com quem está esperando do outro lado. E se a gente passar desapercebido nesse processo é porque a gente está fazendo bem o nosso trabalho.
né? Se a gente começa a chamar atenção por lentidão, por coisa que não conecta, não funciona, aí tem problema, né? Então, técnica a gente aprende. Ou seja, se ninguém chamar a TI, é porque o dever de casa tá 100%. Isso não significa que não tenha trabalho. Né? Com certeza. Muito antes pelo contrário, né, Diego? Isso significa que não Na verdade, trabalho. O trabalho é muito maior quando então, não precisou chamar. A jornada é essa, assim. Eu acho que quanto mais ter a zona de domínio sob o controle e a gente puder aprender sobre outras coisas, né? Aprender sobre o negócio do local que a gente trabalha, né? Vai somar naquilo que a gente faz. Né? Não que hoje eu saiba chutar uma bola hoje, fazer um pênalti. Não que eu saiba fazer um gol de pênalti hoje. Posso até fazer nas brincadeiras de futebol lá. Mas quando eu penso em infraestrutura e servidor hoje para um clube de futebol, eu tenho que estar pensando em todas essas conexões que a gente falou hoje aqui ao longo do papo, e que essa infraestrutura ela não seja barreira, ela seja habilitadora do negócio. Com segurança, com responsabilidade e com todos esses players envolvidos, né? Então, assim, é muito mais do que ser técnico hoje em dia, né? Então, ser só técnico hoje já não adianta mais. Fantástico. Diego, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. Foi uma alegria te receber. Você compartilhou aí muito conhecimento e tenho certeza que todo mundo vai curtir e te seguir. E não adianta ligar para o Diego, porque não tem contato. Pessoal, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês.